Obrigado, Eduardo. Obrigado a toda essa plateia maravilhosa que veio aqui, ainda mais porque eu sei que todo mundo que está aqui hoje foi convidado para a coroação do Príncipe Charles, mas vocês preferiram estar aqui no início do ciclo, desse ciclo aqui que tem como tema esse ano as mulheres na Fundação Maria Luísa Oscar Americano. Queria agradecer ao Eduardo Monteiro, à Fundação, à Ana Helena, ao Érico Vital Brasil, ao Conselho da Fundação por ter aceito e abrigado e gostado da ideia de fazer esse ciclo, tendo como uma temática as mulheres na Fundação Maria Luísa Oscar Americano. A ideia desse ciclo porque normalmente a gente fala assim, vamos ao Oscar Americano, vamos tomar chá no Oscar Americano, vamos passear no Oscar Americano. E o nome da fundação é Fundação Maria Luísa e Oscar Americano. Então, para evidenciar a fundadora, nada melhor do que homenagearmos a mulher, e com mulheres, como a Mary Del Priore e outras, falando a respeito de mulheres que estão presentes aqui na Fundação, ou por meio da temporária da Tarsila, né, por exemplo, que vai até dia 25 de maio, ou com peças do acervo da Fundação. E falando em acervo, nós temos assim, a parte histórica, estava conversando, é uma das mais importantes aqui, pelo menos em São Paulo, de Império, a gente tem Franspose, depois eu quero convidar vocês a conhecer o acervo lá em cima e a passear, dar uma olhada na exposição dos desenhos da Tarsila. E, no caso, a série agora abre com uma mulher que, para mim, desculpa, ela falou que não é para falar muito dela, mas eu não tenho como. É, para mim, a grande historiadora, a grande contadora de histórias, como ela gosta de falar, do Brasil atualmente, né? Eu acho que tem gerações e gerações formadas lembrando, ouvindo, lendo ou conhecendo a Mary Del Priore e a sua produção. A Mary, ela já produziu mais de 50 livros sobre a nossa história, consultora de diversos documentários, pertencente a vários institutos históricos, muitos prêmios internacionais, inclusive só no Brasil são mais de 20 prêmios, incluindo vários jabutis, e nada melhor para chamar ela para falar, para abrir essa palestra, ela sendo mulher, falando sobre mulher, que ela já tratou o ano passado, durante o centenário da Semana de Arte Moderna de 22, lançando o livro sobre o perfil que ela faz, que retrata muito bem, sobre a Tarsila do Amaral, né? Essa paulista nascida em Capivari e que acabou se tornando um grande ícone do nosso movimento moderno, nossa arte moderna. Então, com vocês, a Mary Del Priore. Senhoras e senhores, um prazer enorme estar aqui nessa manhã de agosto, tão friazinha, nos convidando a conversar sobre mulheres. Eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer a Ana Helena, que tão bem representa a família Americano, no seu interesse em abrir portas, em conversar com esse prêmio que essa família deu para São Paulo, que é essa fundação. Essa instituição que reúne não só obras de arte da mais alta qualidade, um mobiliário impecável, um acervo fenomenal, histórico, como o Paulo tão bem lembrou, e que essa família ofereceu à cidade de São Paulo. Então, todos nós somos muito gratos. Ana Helena, eu agradeço a você o carinho com que você abre as portas e recebe cada um de nós, e não posso deixar de sublinhar essa amizade com o Paulo Rezúti. Nós temos uma madrinha que nos uniu, que nos fez conversar, que nos aproximou, que é ninguém menos, ninguém mais do que a Marquesa de Santos, cuja vida passada, pregressa e futura acabamos conhecendo na maior intimidade. O Paulo, muito bem, optou por continuar os estudos dele sobre a família imperial, mas eu lembro sempre que há historiadores que são mergulhadores, é o caso do Paulo. Vão cada vez mais fundo, se aprofundando no mesmo assunto, desvendando todos os escaninhos das várias histórias que se cruzam. E há historiadores que são surfistas, é o meu caso, porque eu me deixo muito levar pela documentação que eu vou achando nos arquivos. Eu sou basicamente uma historiadora de arquivo
e tenho a felicidade de morar próximo do Rio de Janeiro, onde há arquivos substantivos. Então eu vou sendo levada de um personagem para o outro, e foi um pouco a história da Tarsila. Eu lembro aqui, para dar início à nossa conversa, porque vai ser uma conversa, que Tarsila é muito conhecida pelas suas obras. Quem não conhece o Abaporu, quem não conhece o Pôr do Sol, quem não conhece a Negra, né? Mas conhece esse pouco da mulher. Mas onde é que nós iríamos encontrar a voz dessa mulher, uma vez que todos aqueles que a rodeavam, a começar pelos seus parceiros, seus companheiros, a começar por todos os pintores que a cercaram também a partir de 22, porque eu lembro que Tarsila não esteve na semana de 22, ela dirá depois, mais tarde, ao longo da vida, que ela se tornou modernista vindo ao Brasil e não tendo passado ao lado de Picasso em Paris, dos Fauves, na primeira viagem que ela faz a Paris. Ela ignora tudo isso, ela é uma pintora acadêmica, né? Ela se torna, portanto, modernista aqui no Brasil, mas pouco se sabia da vida dela. Quem seria essa mulher, né? Quem seria essa mulher cujo retrato identificamos sempre aquela belíssima figura, um pescoço que emerge no vestido do João Apatu, vermelho, uma boca muito vermelha, brincos enormes, um momento, um flash da vida dessa mulher, que era mais uma caipira do interior. Ela sempre afirmou essa relação dela com o interior de São Paulo. Uma mulher que não era bonita, que vai se fazer bonita através do amor, da grande paixão que ela vai viver com o Oswald. Aliás, essa pintura dela, que é feita em 23, é a pintura é um autorretrato de uma mulher apaixonada, uma mulher em flor. Ela já tem ali 40 e poucos anos, quando ela vai viver intensivamente essa paixão, depois de ter ficado solteira durante muitos anos. Mas vamos começar do começo, né, falando dessa mulher que, a meu ver, nos dá uma lição de fé, de crença, né, no absoluto, de crença metafísica, tendo ela sofrido tantos reveses nessa vida desconhecida que eu fui palmilhando através da imprensa. Como o Paulo lembrou, a Tarsila nasce em Capivari. Ao contrário do mito da fazendeira milionária, o pai dela era um agricultor, como tantos outros agricultores. Conta-se de um avô que teria tido 20 fazendas e 400 escravos. Eu lembro que nessa região os escravos foram poucos, muitos foram os imigrantes italianos e espanhóis que, com muita habilidade, os paulistas souberam substituir pela mão de obra escrava já na virada do século XIX, e não tiveram depois que enfrentar. Está muito longe? Está mais perto, né? Está fazendo um eco. Então, muito mais uma região de mão de obra livre, né? Já na transição do trabalho de escravizados para mão de obra livre, do que exatamente de escravizados. Mas ela passa os seus primeiros tempos, anos, os verdes anos, nessa fazenda, uma casa sem maior luxo. Eu lembro que as grandes casas, os grandes sobrados da aristocracia cafeeira, nada tem a ver com a fazenda da origem da Tarsila, mas ela lá vai ser marcada por esse cenário, que é o cenário encantador e adormecido dessas áreas rurais onde houve cafeicultura. Então ela começa, o pai dela era muito amigo do Almeida Júnior, agricultor com uma boa fazenda, mas sem muita influência política. Eu lembro que há grandes ou médios cafeicultores que foram também homens políticos nessa época. Não foi absolutamente o caso do seu Juca, ou doutor Juca, que era o pai dela. E à luz dessa mãe, né, que a partir da documentação que nós temos, era uma mulher que não vivia com intensidade ou de forma amorosa essa vida na fazenda. Ao contrário, ela tinha a presunção de vir morar em São Paulo. Acreditava-se que morar na fazenda era vergonhoso, portanto ela queria vir para São Paulo. É bom não esquecer o contexto, uma São Paulo em plena efervescência, na Belle Époque. Bom lembrar, gente, Tarsila é uma mulher do século XIX. Ela nasce 2 anos antes da abolição da escravidão. A mulher do século XIX. Na Belle Époque, portanto, vestidos compridos ainda, botinhas, né, trem puxado a burro. Esse é o São Paulo, né, que vai receber a Tarsila estudante. Se vocês quiserem conhecer melhor esse São Paulo, leiam as memórias da Zélia Gattai,
anarquistas, graças a Deus, que vai descrever o começo da Avenida Paulista, os casarões, né, uma Alameda Santos que ainda era de barro, onde passavam os burros e onde as crianças, filhas de imigrantes como ela, né, iam recolher justamente o estrume dos burros para vender para o jardim das casas principescas da Avenida Paulista. Uma São Paulo que vai conhecer os primeiros carros, uma São Paulo depois da Revolução de 24, depois da Revolução de 32, mas ela é uma meninota ainda nessa transição do Império para a República, quando ela chega aqui para estudar. A família traz os filhos para estudar em São Paulo, e ela vai para o Sagrado Coração de Maria, nos primeiros anos, onde ela faz a primeira comunhão, e depois ela vai para o Colégio Sion, Notre-Dame de Sion, ali em Genópolis, o bairro da aristocracia cafeeira. E é muito interessante, a gente que conhece bem a história das mulheres, entender bem que tipo de solidariedade se organizava entre as mulheres de colégios de freiras, né? Quem já leu Memórias de uma Menina Católica, da Mary McCarthy, sabe que esses colégios eram uma verdadeira forma de comportamentos, de crenças, de tradições, onde meninas de uma mesma família, em geral filhas e sobrinhas dos grandes cafeicultores, se davam as mãos, eram primas, eram afilhadas, né? Onde alguém que era transclasse, essa é a palavra da moda que a Amy Ernaux recuperou, né? Onde essas transclasses, ou a filha de um pequeno agricultor ou médio agricultor, teria que de alguma maneira tentar fazer o seu lugar. Ela não teria elegância, ela não teria o guarda-roupa, né, das filhas desses grandes cafeicultores que moravam ali à volta do Notre-Dame de Sion. Como acontecia na época, e isso eu diria em todas as classes sociais, os casamentos dessas meninas eram formatados dentro da família e muito cedo. Quer dizer, não tão logo a menina passava a menarca, ela menstruava, e imediatamente a família começava a pensar em quem seria o marido dessa futura mulher, seria esposa de quem. E os maridos normalmente eram escolhidos dentro, digamos, da igualia, ou seja, daquele círculo familiar. Podiam ser primos, podiam ser sobrinhos longes, familiares, enfim, que vinham na época das festas, e dessa forma escolhe-se um primo de Lídia, a mãe de Tarsila, para casar-se com Tarsila. Como era de praxe também, nessa época, as meninas de um certo nível social faziam uma visita à Europa. Era uma espécie de viagem obrigatória. Essa é uma moda que os ingleses criaram no século XVIII. Mas faziam uma visita à Europa, conhecer os castelos, conhecer os museus, conhecer as igrejas. Era um pouco de praxe. Não foi exatamente a trajetória nem o roteiro que eles fizeram, uma vez que os pais a deixaram num colégio interno de freiras novamente, em Barcelona, junto com a irmã. Eu sublinho essas passagens por esses colégios religiosos porque a Tarsila era uma mulher de fé inabalável, e nós vamos ver essa fé desabrochar no final da vida dela, depois que ela tem inúmeras perdas e aonde ela vai se apegar a essa possibilidade, né, de uma crença metafísica, de uma fé em alguma coisa nas alturas, depois de uma vida muito sofrida. Mas então ela fica nesse colégio. Ela tinha, como toda menina bem educada, uma propensão para desenho e piano. Ela até ela disse isso várias vezes em entrevistas, que ela preferia ser pianista, mas que ela não tinha coragem de subir ao palco. E ela então começa a aprimorar o desenho nesse momento. Voltando ao Brasil, ela se casa aos 20 anos, que é uma idade um pouco tardia para casamento, e ela pula, inclusive, uma cerimônia que no Colégio Sion era absolutamente obrigatória, que era a cerimônia da coroação, quando as meninas eram então entregues a essa missão formidável de serem esposas e mães de família, e sob um lema que eu gosto muito de reproduzir, que é bastante impressionante, que fala bem dessa forma educacional que essas escolas de freira davam, que era tudo por dever, nada por prazer, todo dever com prazer. Ou seja, as mulheres, né, cresciam nessa forma
e eram realmente formatadas para serem mães de família. A vida tinha que ser um relógio, né, onde nada saísse fora dos ponteiros, as obrigações para com os familiares, a criação dos filhos. Vocês imaginam tudo isso depois sendo quebrado a machadadas pela vida da Tarsila. Ela volta, portanto, a um casamento pequeno. Eu, na qualidade de historiador, estranhei um pouco, porque os casamentos, sobretudo no interior, eram festividades onde arregimentavam toda a vizinhança, vinham as pessoas fora da família, mas que fariam parte da elite, aspas, de Capivari na época, mas nada disso ocorre. Ela faz um casamento onde estão presentes 8 pessoas, inclusive o padre. Eu me perguntei várias vezes se ela já estaria grávida da filha dela nesse momento, mas aos 20 anos, ela, alguns meses depois, vê o marido se evadir com ninguém menos do que a cunhada. Ela é, pela primeira vez, abandonada por esse marido que havia sido escolhido dentro da família para fazer um casamento que, de certa forma, perpetuasse, né, as tradições familiares. Eu lembro que essa informação me foi dada pela minha querida amiga Maria Adelaide Amaral, depois que o livro já estava publicado. Porque também, na qualidade de historiadora, eu fui examinar um pouco a quantas andavam as separações naquela época e me impressionei com o número de pedidos de separação, pasmem, nós estamos aqui na Semana das Mulheres, solicitadas pelas mulheres, né, que não aguentavam os rompantes do marido quando o preço do café subia ou descia demais, que não aguentavam os escândalos que os maridos faziam quando a safra de milho quebrava. Então, nessa área rural, esses casamentos ficavam muito, digamos, muito bafejados pela meteorologia. Se a safra ia bem ou ia mal, e as mulheres eram as primeiras a cair fora, o que é bastante inédito. Não se fala muito, nós estamos aí, anos 15, anos 1918, mas São Paulo, nessa época, estava justamente ganhando essa envergadura que tem até hoje de casa de força do Brasil. Eu lembro que, diferentemente do que nós vamos ver no sul de Minas ou no Vale do Paraíba, o dinheiro dos grandes cafeicultores está investido na cidade. São Paulo, nessa época, já é uma cidade absolutamente cosmopolita. Se nós lermos os memorialistas dessa época, é fascinante, né, o número de joalherias, de lojas de tecido, mapping web se instalando na cidade de São Paulo, essas cidades sendo percorridas pelas primeiras viaturas, os Packards, que são os primeiros carros importados, aliás, pelo pai da própria Zélia Gattai, que era garagista. Enfim, nós vemos uma cidade em ebulição e Tarsila, então, sai, digamos, desse meio extremamente religioso, restrito e de fazendeiros medianos para ser escondida da família em São Paulo. Porque eu não preciso dizer a vocês que uma separação nessa época era razão para todo mundo jogar cinzas na cabeça, se esconder embaixo da mesa, era uma vergonha, ainda mais uma separação escandalosa, né? Uma viuvez era sempre muito bem aceita, a moça podia casar-se novamente, mas uma separação e um marido que foge com a cunhada era alguma coisa que fez a família toda se envergonhar. E Tarsila, então, aos 20 anos, vai mergulhar justamente nesse papel terrível para a época, né, de uma moça que sai do Sion para casar, que é de uma família boa, né, que se vê abandonada, e ela vai viver a vida de uma solteirona, porque a única função da mulher nessas décadas era ser mulher de alguém. Você não era mulher de alguém, você não era nada, era uma solteirona, e é essa vida que ela fará. Obviamente, a amizade do pai dela com Caipira Picando Fumo, como é o nome dele, o grande pintor paulista, obrigada, de alguma maneira a atração que ela tinha por pintura, ela costumava fazer cenas de roça, galinha com pintinhos, cestos de flores, nada muito interessante, mas o destino dela, trabalhar seria uma vergonha maior ainda, separada e trabalhando, impossível. Então ela vai fazer o que essas moças faziam, que era ter aulas de pintura. Ela começa com o escultor Welpons, fazendo um pouco de escultura,
e depois ela vai para um cursinho de senhoras, só havia moças, né, para aperfeiçoar os quadros dela. Vocês me perdoem, hoje estou um pouco desmemoriada, porque eu estou diante de uma coleção tão importante que esses pintores estão me fugindo da memória. Mas aquele grande pintor de cobres e naturezas mortas, ele mesmo. Então, ela vai para esse cursinho, que era um curso de senhoras. Às sextas-feiras, a mulher dele oferecia bolo com torradas e chá para aquelas alunas. O assunto era só em torno de pintura. Vez por outra, ela visitava uma senhora casada que fazia o curso de pintura também. Mas a vida dela era realmente a vida de uma moça solteirona, sem botar o rosto para fora. E nesse curso, exatamente, ela vai ter contato com Anita Malfatti. Anita Malfatti tinha chegado, depois de ter estudado na Alemanha, onde ela vai ter contato com a pintura expressionista. Ela tinha passado pelos Estados Unidos e ela tinha chegado aqui a São Paulo e feito aquela famosa exposição que o Monteiro Lobato faz o favor de arrasar, e ela realmente fica extremamente fragilizada com a crítica e com a recepção que ela tem em São Paulo, que ela lamentava, porque a Anita é uma imensa pintora e que vinha, inclusive, de uma família muito mais simples do que a da Tarsila. Tinha um defeito no braço, não era uma moça bonita, então ela tinha que lutar ainda com todas esses fatores que a diminuiriam nesse cenário artístico, que era dominado, volto a dizê-lo, pela pintura clássica. E ali as duas solteironas se encontram. Duas mulheres solteiras que começam conversando, e, óbvio, com todos os contatos que a Anita tinha na Europa, as notícias sobre a França são o grande tema. Eu lembro a vocês que a França foi a grande estrela da nossa cultura, embriagando, de alguma maneira seduzindo, encantando e inspirando autores, poetas e pintores até a Segunda Guerra Mundial. Depois, obviamente, os Estados Unidos vão tomar a frente. Mas é a França, durante a Belle Époque, durante todo esse período. Então, ir a Paris, poder fazer a famosa École Julian, que é a escola conhecida para onde corriam várias senhoras, eu fiquei absolutamente surpresa. E eu as nomeio todas no meu livro, senhoras brasileiras que iam com seus maridos morar em Paris, uma cidade baratíssima na época. Só vocês pegarem a história do cubismo na França, do que foi o pós-guerra na França, uma cidade muito barata, então não havia, era mais uma questão de coragem você ir para a França do que exatamente de dinheiro. As notícias todas da França, de alguma maneira, alimentavam esse chá de sexta-feira, esse bolinho com torradas, todo mundo conversava, a França. E a Tarsila, nesse momento, tem um amigo que era um pianista de festas, tocava em cinema na época não era ainda falado, era musicado, havia sempre aquele piano na frente da tela, então alguém acentuava ali os momentos dramáticos com piano e violino, e de festas chiques em São Paulo, que manda notícias para ela dizendo: venha a Paris, tudo está acontecendo aqui. E ela então convence os pais, ela vai para Paris sempre uma figura que nós não conseguimos identificar, vestida com trajes muito severos. Ela não era uma mulher absolutamente bonita, uma cabeleira muito densa, mal arrumada. Uma foto dela, inclusive, em Paris, nesse momento, em que ela aparece com uma bata preta, um cabelo meio mal desarrumado, sem nenhuma vaidade, que dessa mulher ela vai desabrochar, volto a dizer, através da grande paixão que ela vai viver. E ela então se instala, inclusive, num bairro operário, perto da École Julian, para poder frequentar as aulas. Haviam cursos para mulheres e cursos para homens. Os cursos para homens tinham nus, os para mulheres não tinham nus, e as mulheres se sentiam muito constrangidas de ficarem diante de homens nus. Então, ela está sempre nesse ambiente muito feminino, muito protegido, e obviamente protegida também pela educação que ela teve. Ela volta ao Brasil em julho de 22. Ela não está aqui na semana de 22, ela não participa da semana de 22, o que a Anita fará. A Anita é a figura interessante da figura de 22. É ela que nós temos que lembrar, associada
essa semana que, como disse o Di Cavalcante, vamos botar a burguesiazinha paulista, né, sempre com muito desprezo ali, o carioca sobre os paulistas, vamos sacudir a burguesiazinha paulista. A semana de 22 está mais do que estudada. Hoje sabemos que ela não foi absolutamente a fundadora do modernismo no Brasil. Nós já temos um modernismo também no Nordeste, com vários autores, vários pintores, enfim, vários músicos, mas é o grande momento do aparecimento dessa ruptura que já vinha se fazendo, eu insisto nisso, através do consumo de livros, consumo de música. Nós já temos o rádio, né, da modernidade. A modernidade tinha chegado a São Paulo, né. É óbvio que os cafeicultores vão continuar vivendo dentro do mais absoluto conservadorismo, mas a modernidade já estava aqui nas lojas, nos hábitos, nas danças, na forma de vestir, no romance. Nós vamos ver esse conflito entre modernidade e tradição, no centro do qual a Tarsila vai estar. Ela chega aqui e, amiga da Anitta, ela vai conhecer, então, os amigos de Anitta. O Menotti Del Picchia, que era uma beleza de rapaz, era 5 anos mais jovem do que ela. O nosso grande Mário de Andrade, que é o mentor desse grupo, sem dúvida nenhuma, e que vai sofrer muito depois com as maldades que o Oswald vai fazer com ele. E o próprio Oswald, o Mário tinha 7 anos menos do que ela, e o Oswald tinha 4 anos menos do que ela. A mulher que chega ao Brasil tem 36 anos. Uma mulher madura, que havia vivido como solteira, e dentro, volto a dizer, desse espartilho de tradições, catolicismo, família, solteirice, né? E ela se depara com gente moça, né, andando pela cidade de São Paulo no Cadillac do Oswald, que tinha a sua garçonnière, né, que era um apartamentozinho muito comum nesses anos 30, 40, 50, 60, onde homens solteiros e casados recebiam as suas companheiras, que não eram exatamente as suas esposas, e eram ali que se davam, então, os debates sobre poesia, sobre literatura. E o Oswald, um homem encantador, o pai, um novo rico, que estava vendendo terras entre a Paulista e o Rio Pinheiros. Ele está numa situação muito confortável financeira nesse momento, que tinha estado já na Europa várias vezes. A Tarsila certamente desconhecia o currículo vitae amoroso do Oswald, que tinha deixado uma jovem que ele havia seduzido com 16 ou 17 anos na Europa, já havia trazido para o Brasil uma bailarina espanhola com quem ele teve o filho Noné, e que tinha acabado de enterrar, neste próprio ano de 22, uma jovem jornalista com quem ele havia se casado in extremis, num aborto mal feito, ao qual ela vai sucumbir na Santa Casa de Misericórdia. Então é esse o currículo amoroso do Oswald, mas, volto a dizê-lo, a Tarsila, a moça que ficou prisioneira, né, ou, enfim, de alguma maneira, fruto de uma educação durante muito tempo, vai cair nos braços do Oswald, vai se apaixonar loucamente por ele, e eles vão, durante alguns anos, tentar subtrair essa relação dos olhos desse paulista, dessa cidade de São Paulo mais conservadora, a qual o Oswald não só tem vontade de frequentar, mas ele tem vontade de cativar. Eu lembro que o Oswald não pertence a essa categoria social dos grandes cafeicultores, sob cujo guarda-chuva ele vai tentar ficar nesses próximos anos, e ele certamente vai usar a Tarsila, que é filha de agricultores de boa família, tradicionais, para fazer essa ascensão social. Se apaixona loucamente a Tarsila, ela volta para Paris, ele já tem nesse momento uma relação, né? Ele vai fazer questão de deixar vazar de toda maneira possível, né, essa relação com ela, através da correspondência, mas ela volta para a França para continuar o seu curso, e é aí, por incrível que pareça, que eles começam a frequentar
enfim, os modernistas franceses. Eles têm a sorte de Paulo Prado, que era um homem extremamente aberto e generoso, se interessar pelo casal. E é o Paulo Prado, sem dúvida nenhuma, que vai abrir as portas, inclusive, entre pintores famosos, já cubistas franceses, para o casal. Eles começam a receber algumas informações. Eu lembro a vocês que, nesse momento, os modernistas franceses estão absolutamente apaixonados pela África, grande influência da escultura africana, de uma pintura selvagem. Eles estão querendo quebrar com todos os padrões clássicos. É óbvio que esse movimento já vinha desde o século XIX, mas nesse momento, obviamente, capitaneados por Picasso, há essa vontade de quebrar com os padrões conhecidos e de beber na fonte da arte africana. Nós temos toda a erupção dos grandes muralistas mexicanos acontecendo. Nada disso chegava no Brasil, ainda muito afeito à pintura acadêmica, e é nesse círculo que a Tarsila começa a entrar junto com o Oswald. Eles vão ter um apartamento onde eles vão receber, eu não diria que são poucos os pintores que, aspas, frequentam os brasileiros, são mais os brasileiros que vão se locomover entre esses pintores. O Oswald sempre cantando as maravilhas do Brasil, o dinheiro dele, de como ele poderia facilitar a vida de todo mundo aqui no Brasil, e é um pouco cooptando o famoso poeta Blaise Cendrasse, que nessa época já estava no auge da sua fama. Ele já tinha escrito o famoso Transiberiano, que é um poema épico dele, conhecidíssimo, agitador cultural, e muito curioso das coisas do Brasil, se deixa levar pela conversa do Oswald, e eles então combinam com Paulo Prado e trazem o Blaise Cendrasse para o Brasil. É a famosa viagem com o Cendrasse que vai permitir a Tarsila conhecer o Brasil, graças ao Mário de Andrade, essa figura maravilhosa, e que era o mentor desse grupo, sem dúvida nenhuma. Nós vamos acompanhando isso ao longo da pesquisa, de como o Mário é fiel às suas descobertas sempre, de como ele critica, inclusive, a vida deslumbrada que ele vê os amigos fazendo na Europa. Mário procura, enfim, de alguma maneira, acordá-los para um compromisso com alguma coisa que eles possam desenvolver no Brasil, inovar no Brasil, mas eles estão completamente siderados pela vida parisiense. Mas é nesse momento, com o Cendrasse aqui no Brasil, que a Tarsila vai descobrir o Brasil. Ela não conhecia esse Brasil, ela continuava pintando. Eu lembro a vocês que quadros recentes dela ainda tinham muito a ver com a pintura, enfim, clássica, enfim, com um pouco, talvez, de impressionismo, mas era, sem dúvida nenhuma, uma pintura clássica. E eles vão fazer a famosa viagem a Minas, tão bem descrita e tão bem estudada, que vai descortinar o Brasil para todos eles, menos para o Mário de Andrade, que já conhecia tudo isso, e que vai lembrá-los, da beleza dessa nossa paisagem interiorana, das cores interioranas, e que vai fascinar a Tarsila, que vai ser a grande marca da pintura dela. Não à toa, ela dirá depois, quando ela volta, dar entrevistas aos jornais, que ela quer pintar o Brasil, que ela quer renovar os laços dela com a paisagem brasileira, com as figuras brasileiras. A passagem do Cendrasse no Brasil é um sucesso. O Paulo Prado, que é um mecenas, vai colocar à disposição não só do casal, mas do próprio Blaise Cendrasse, São Paulo, vai abrir as portas para que ele faça conferências, vai fazê-lo falar de toda a pintura que estava se fazendo na Europa na época e que não tinha chegado ainda no Brasil. Eu lembro que nós temos aí um país de pintura acadêmica, com Pedro Alexandrino, com os grandes nomes da pintura acadêmica, que aliás é valiosíssima, não podemos desprezá-la de forma nenhuma, mas não está em compasso com aquilo que está sendo feito fora do Brasil. E o Paulo será o grande mecenas que vai dar a esse jovem casal a possibilidade não só de frequentar a boa sociedade paulistana, mas de introduzir a pintura da Tarsila. Faltava, para isso, a chancela de um casamento que, de certa maneira, o Oswald esperava, eu diria, muito. Ela
saindo desse divórcio que não se resolvia e com um processo no Vaticano que também não tinha fim. Ela queria se separar desse marido com quem ela viveu alguns meses e de quem ela tinha tido uma filha, e obviamente a normalização da situação deles frente a uma sociedade que era extremamente tradicional, que eles estavam frequentando a nata da sociedade paulistana nesse momento, e portanto essa união tinha que se fazer de qualquer maneira. É muito interessante como eles ocultam essa relação durante 2 anos, em que Oswald vai a Paris e volta, ela vem ao Brasil e volta, é sempre entrevistada, pouca coisa. Tarsila não aparece muito, é bom a gente saber disso, ela não aparece muito nessa época, ela é vista pela imprensa, eu mostro isso no livro, como uma figura um pouco diferenciada, né? Há inclusive colocam-se muitas questões sobre essa nova pintura que está aparecendo, e eles procurando levar a vida mais discreta possível, porque eles saberiam que diante de uma sociedade conservadora, uma mulher que estava querendo uma anulação de casamento no Vaticano, e o Oswald com a fama que tinha, já 3 relações, um filho, viúvo, né, não cabia muito bem na tradicional sociedade paulistana. Mas eles estão sempre juntos, o ateliê dela muito visitado, ela fazendo exposições e se aproximando o máximo que podiam da sociedade tradicional paulista. E, finalmente, a Tarsila consegue a anulação do casamento dela, e ela vai, eu acredito que tenha pressionado um pouco o Oswald para chegarem, pelo menos a pouca correspondência que a gente vê entre o casal, para chegarem a um acordo que a permitisse apresentar-se diante da sociedade e diante da família dela, sobretudo que havia visto aquele percurso inicial da vida dela com bastante sobriedade. Finalmente ela consegue a anulação do casamento, ela vai se casar na igreja com o Oswald de Andrade, uma cerimônia na família, mas que a faz ser admitida na sociedade. E aí começam talvez os 2 anos mais penosos da vida da Tarsila, porque o Oswald não está absolutamente interessado no casamento. O próprio tratamento dele em relação a ela, do momento que eles resolvem se casar, muda, né? Muda na correspondência que eles trocam. Ela ainda fica entre Paris e São Paulo, e ele que tinha antes uma linguagem amorosa, passa a ter uma linguagem muito ríspida, né, e nitidamente chamando a atenção dela para o fato de que eles precisam impressionar a sociedade paulistana, eles precisam entrar nessa sociedade. Então ele, através de bilhetes e mensagens e cartinhas, ele está lembrando a ela o tempo todo que eles têm um papel social a desempenhar. Eles se casam, a cerimônia, inclusive, que tem como padrinhos Júlio Prestes e Washington Luiz, portanto eles entram finalmente na sociedade paulista que ele tanto queria frequentar, mas já logo depois do casamento, nós vamos ver que o casamento, para ele, não para ela, que é uma apaixonada, uma mulher profundamente apaixonada pelo companheiro, começa a mudar. E é aí que o Oswald começa a ter um caso com a Pagu, que frequentava a casa deles, que era uma meninote de 16 anos, cheia de ideias, filha de anarquista, frequentadora do meio anarquista, e depois muito fiel, inclusive, aos anarquistas. Ela vai ser perseguida, ela vai ficar presa durante 4 anos, sofrendo os piores tratos possíveis durante o governo de Getúlio. Mas aí começa um caso com essa menina, debaixo do nariz da Tarsila, que não vê nada, né, até que a coisa explode quando ele combina de fugir com a Pagu, deixando a Tarsila completamente desamparada, num momento de crise muito grande, crise econômica, né? Ele também, que se vendia como grande empresário e que já tinha se desfeito das terras todas que o pai tinha entre a Avenida Paulista e o Rio Pinheiros, ele também numa situação bastante complicada, ele simplesmente abandona a Tarsila, uma figura mística. O Oswald ali, eu acho até que
teria tido, se eu tivesse mais tempo, porque hoje a gente trabalha de encomenda para esses editores, então tem tempo para entregar os livros, mas ele também é uma figura que vai perdendo ali a fortuna paterna. Eles vão inclusive morar na fazenda dos familiares da Tarsila depois do casamento, onde recebem sempre o Mário de Andrade, procuram manter aquele clima ainda, o clima da vida intelectual de quando eles se conheceram, mas o Oswald já está envolvido com a Pagu há muito tempo. Uma cena patética que eu conto aqui no livro, né, em que no dia em que a Pagu iria encontrá-lo para eles se casarem, eles iriam então sair numa viagem às escondidas de todos, a Pagu chega no hotel e o encontra com uma mulher na cama, e ela, que era uma meninota, muito apaixonada pelo Oswald na época, fica muito chocada e talvez tenha entendido ali naquele momento que a vida dela não seria absolutamente o ouro sobre azul que ela imaginava. Tarsila fica extremamente perdida com tudo isso. A família cai em cima dela, porque esse casamento nunca foi muito desejado, a situação financeira dela é muito precária, e ela então vai, graças a amizades da família, começar a trabalhar aqui e ali, tentando empregos. Ela consegue um emprego, enfim, no museu, mas que dura pouquíssimo, porque o Getúlio logo chega e a situação muda, ela perde o emprego e vai viver com muita dificuldade. Ela conhece nessa época, muito machucada, que está uma figura notável, que é a do psiquiatra Osório César. Eu lembro que ele era um nordestino, recém-chegado em São Paulo, desconhecido de todos, e extremamente, enfim, vinculado a uma série de teses que envolvem arte, envolvem pintura. Ele era músico também. Eles vão se conhecer, ele é 8 anos mais jovem do que ela, e ele era um militante comunista, com grande afeição por tudo que estava acontecendo na época chamada União Soviética. Ela é muito carente, tá? Pela segunda vez um casamento desmanchado, vocês podem imaginar, isso na época era um escândalo enorme, e ela então se apaixona por essa figura interessantíssima, fundador do Juqueri aqui, introdutor de artes plásticas nas atividades manicomiais, e um homem realmente muito sensível, muito interessante, muito ligado ao Partido Comunista, e eles vão para a Rússia juntos. Eles vão para a Rússia juntos, aquilo é uma aventura, a família é todo mundo escandalizado, quer dizer, para além de ter sido abandonada pela segunda vez, agora ligado a um comunista para ir à União Soviética. Mas eles fazem uma viagem realmente muito interessante, e ao voltarem ao Brasil, ela se corresponde com o Mário, que fica o amigo dela, dessas primeiras aventuras modernistas. O Mário é aquele zelador, né, da obra da Tarsila, sempre valorizando muito até o trabalho da Tarsila, em detrimento do trabalho da Anita Malfatti. Eles mantêm correspondência o tempo todo, e eles fazem essa grande viagem, terminam na Ucrânia, depois voltam para Paris, onde ela se vê sem nenhum tostão. Ela vai se desfazer do apartamento que ela tinha lá, que é um apartamento que estava decorado, que tinha móveis, que tinha bens, que tinha quadros. Ela se desfaz de tudo para sobreviver, e vai viver como pintora de decoração ornamental no interior de apartamentos. Dessa forma que ela ganha a vida até poder voltar para o Brasil. Ela chega aqui em plena ditadura de Getúlio, e eu não preciso dizer que a primeira coisa que vai acontecer é que o casal vai ser preso. Essa é uma provação enorme para Tarsila, não para ele, que era um comunista militante, tinha conexões com o Partido Comunista, sabia desde o início que estava correndo um risco grande de viver com uma mulher que vinha, afinal de contas, de uma família bastante burguesa, do interior de São Paulo, tradicional, mas vão ambos presos, e ela não aguenta a prisão. Nessa época ela conhece muita gente, tem muita gente na prisão, é a ditadura de Getúlio, e ela pede desesperadamente ao pai que a livre da prisão. Ela ficou 2 meses presa, e o pai diz a ela: não vou fazer absolutamente nada, essa foi uma opção sua, você tem que arcar
com as consequências, a Tarsila fica durante 2 meses presa. Tarsila sai da prisão, é óbvio que a relação com Osório César, grande psiquiatra, uma grande figura, temos que lembrar desses nomes que a história tende a apagar, e ela está, eu diria, bastante sofrida, bastante desamparada, e ela começa a viver da publicação de pequenos artigos nos jornais do Chateaubriand, que na época era o dono da imprensa no Brasil, e ela consegue, então, municiá-lo de pequenos artigos. Não são exatamente interessantes, a gente vê que muita coisa são traduções do francês que ela dominava, uma menina bem educada de Sion, que ela foi do Colégio Notre-Dame de Sion, ela falava bem francês. Então são traduções de verbetes de dicionários sobre pintores, né, pequenos causos que ela contava, que ela teria vivenciado em Paris. A gente vê que ela faz essa atividade para sobreviver, e é quando ela encontra em idas e vindas ao Rio de Janeiro o Luiz Martins, que vai ser a grande paixão da vida dela. Luiz Martins é um grande jornalista, era um garoto na época, ele tinha 24, 25 anos, Tarsila já era uma mulher de 40 e tantos anos, vai ser uma paixão incendiária, ela devia ser uma mulher realmente muito interessante, com todas as experiências dela, com todas as vivências dela. Luiz Martins, um jovem jornalista pobre, né? Eles vão se apaixonar loucamente, e o Luiz Martins, por questões políticas, acaba vindo viver aqui, na fazenda da Tarsila, fugindo da perseguição que o Getúlio vai fazer a todos os jovens jornalistas que tinham tendências socialistas ou comunistas. Na data dessa época, até uma belíssima, primorosa entrevista que eles dão, o Luiz Martins, nessa época, que era um cidadão do Rio de Janeiro, da Lapa, que vivia entre boêmios, nada tinha a ver com a vida agrícola de São Paulo, de colote, botas, montando um meio-sangue na fazenda da Tarsila, que próximo aqui de São Paulo, e eles vão ali fazer uma vida muito agradável. Ela vai saindo dos holofotes, a Tarsila está saindo dos holofotes nesse momento, encontrando muita dificuldade de vender os seus quadros. É o momento em que ela começa, inclusive, a produzir de encomenda, né, pintores que queriam retratos, famílias que queriam retratos. É o momento em que ela se torna retratista, inclusive, para o Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. Ela vai viver quase que uma prestadora de serviços, fazendo portrait de famílias e de intelectuais paulistanos, mas a pintura dela vai sendo lentamente abandonada. Eles têm uma passagem também pelo Rio de Janeiro, né, onde ela vai fazer um tipo de pintura que a gente mal reconhece como sendo da Tarsila, figuras estiradas na areia, mas nada tem a ver com aquilo que nós identificamos como os quadros tradicionais da Tarsila. E ela vai viver a grande paixão da vida dela com o Luiz Martins, quase 20 anos de vida comum com esse rapaz que era muito jovem e que ela traz para São Paulo durante a ditadura de Getúlio, e a quem depois ela vai, através de amigos, arranjar empregos. Eu lembro que Carlos Drummond de Andrade vai conseguir empregá-lo, e os dois então sobrevivem, mas é uma espécie de ocaso da vida da Tarsila. Tarsila tem uma filha, né? Essa filha do primeiro casamento, que ela vai criar em colégios internos e que vai ter uma vida também muito infeliz. Essa moça fica doente muito cedo, ela tem um casamento que não dá muito certo, vive, né, com a mãe. Tarsila tem uma única netinha que vai passar as férias com os avós em Petrópolis, costumeiramente. O marido da filha dela era carioca, e essa menina morre quando há uma cabeça d'água naquele rio que corta Petrópolis, e a menina, que era uma exímia nadadora, pequenina, jovem, ainda se joga no rio para acudir uma amiguinha, e a menina morre. Então a família da Tarsila, com a filha e essa neta, que era o que havia um pouco sobrevivido desses anos de tantas aventuras, ela perde essa netinha. E depois o casamento também com Luiz Martins vai por água abaixo. Luiz Martins se apaixona por uma mulher bem mais jovem, Ana Maria Martins, a nossa grande
escritora aqui da Academia Paulista de Letras, e a Tarsila se vê sozinha. E como se não bastasse, ela vai fazer uma operação de coluna que a deixa numa cadeira de rodas. O final de vida da Tarsila é muito triste, né? Ela está muito empobrecida, quer dizer, aquela mulher que teve aquele sucesso todo e que a gente sempre identifica aquele retrato dela em vermelho, a boca vermelha, os grandes brincos, o decote, que é aquele momento Oswald de Andrade, dentro da boa sociedade paulistana que recebia o casal. Ela é uma mulher que mora muito simplesmente numa daquelas ruas ali perpendiculares, Avenida Higienópolis, um pequeno apartamento. Ela mora com a filha. É preciso Araci Amaral para tirar a Tarsila do limbo e colocá-la de novo no rol das grandes pintoras brasileiras. Ela vive modestamente nesse apartamento com a filha, até a filha morrer antes dela. Então são os sobrinhos que vêm cuidar da Tarsila. Ela vai perdendo pouco a pouco esses sobrinhos até a Araci colocá-la novamente no mapa, e isso já no início dos anos 70. Primeiro ela tem uma bela homenagem a Pietro Maria Bardi, já nos anos 60 no Museu de Arte Moderna, e depois, graças a Araci, ela vai ser reconhecida no final da vida. O final da vida da Tarsila é muito místico, é como se nós conseguíssemos amarrar a juventude e a velhice dela. Ela se torna extremamente religiosa, ela se torna espírita, ela é muito amiga do Chico Xavier, com quem ela se corresponde. Uma mulher piedosa que se divide entre o catolicismo e o espiritismo. Ela faz questão de ser enterrada toda de branco na tradição espírita, se corresponde com Chico Xavier, trocam presentes, né? E é certamente uma maneira dela amenizar essa solidão na qual ela vive, uma operação mal feita que a deixa nessa cadeira de rodas. Luiz Martins é muito correto com ela, embora casado com Ana Maria, ele vai vê-la regularmente, leva a filhinha deles para visitar a Tarsila, mas é uma vida para uma mulher que passou por tantas aventuras, que teve tantas paixões, foi uma mulher tão apaixonante, mas guardando sempre no coração esse aspecto singelo da menina do interior, que quer mesmo morar no interior. Ela tinha paixão pela fazenda onde ela morava, Santa Teresa do Alto, ali perto de Itupeva, da qual ela tem que se desfazer depois por questões financeiras, endividadíssima, né? Eles têm um auge de fortuna ali no início do casamento com Oswald, em que ela vai para Paris e se faz vestir pelo grande costureiro Poiret, compra vestidos maravilhosos com os quais ela vai impressionar a boa sociedade paulistana, mas a partir, enfim, da separação com o Oswald de Andrade, a vida dela vai num declínio, ela lutando muito bravamente contra uma situação econômica cada vez pior. A família também perde as fazendas que tinha. Quando a gente fala em fazenda, não confundamos com as fazendas da Holanda Penteado ou da família Prado, mas eram pequenas fazendolas, eram várias fazendolas que eles tinham e que acabam sendo dilapidadas pela própria família. Ela acaba muito simplesmente morando nesse pequeno apartamento lá nos baixios de Higienópolis, uma família também que vai diminuindo, e ela no final da vida recebe uma homenagem grande dos pintores do Grupo Santa Helena, que a reverenciavam, que tinham por ela um grande carinho, e da imprensa paulista, que resolve realmente refazer as pazes com a Tarsila e colocá-la de novo no centro do mapa. Uma vida absolutamente apaixonante, de uma mulher que eu diria foi profundamente marcada pela educação que teve, uma educação católica. Eu lembro que ela foi menina de Sion, e portanto essa marca de uma religiosidade que ela talvez não exibisse nas várias aventuras amorosas que ela teve. Não foi uma mulher bonita, esqueçamos aquela figura de vermelho, com batom vermelho, aqueles olhos esfumados. Ela é uma mulher grande, pescoço grosso, cabelo curto, muita curiosidade. Ela é descrita por todos que a conheceram como de uma delicadeza extrema. E com tudo que o Oswald fez
como traição, abandono, menosprezo que ele demonstrou a Tarsila numa certa época. Eu diria que essa formação católica da Tarsila, que ela não aparentava, ela não exibia, mas que estava nela, essa formação de menina de colégio de freiras, ela sempre teve um olhar magnânimo sobre todos os seus inimigos, sobre todos aqueles que fizeram todo tipo de desfeita com ela, que foi o caso exatamente do Oswald. Sempre um olhar compassivo, sempre muito sorridente, aquele sorriso dela já no final da vida, com uma peruquinha, um lenço na cabeça, na cadeira de rodas. É a expressão dessa mulher que soube viver em paz com ela mesma e que tinha na fé católica, ou nesse misticismo que envolveu também o espiritismo e a grande amizade com o Chico Xavier, as bases, né, para aguentar tudo que a vida lhe tirou. A vida lhe tirou muita coisa, ele tirou os amores, ele tirou a fortuna, ele tirou a posição social, ele tirou sobretudo o sucesso como pintora, que só vai ser reconhecido depois a partir dos anos 70. Então eu diria uma mulher de muitas histórias numa mesma, uma mulher de muitos amores mal correspondidos. Eu diria que Tarsila, ela é muito amada pelo Luiz Martins, mas uma traição trocada por uma mulher mais jovem, tão mais jovem, é uma faca cravada no coração, no coração mais empedernido que há. Portanto, muito abandonada várias vezes, abandonada pela família também, que tinha horror às histórias da Tarsila, aos amores da Tarsila, às gafes da Tarsila, mas que soube enfrentar isso. Eu lembro a vocês as fotografias da Tarsila no final da vida, sempre um sorriso generoso, magnânimo, uma mulher em paz com ela mesma, que através da religião, seja ela a religião espírita, seja ela o catolicismo, seja a mistura de tudo, essa especialidade dos brasileiros, esse sincretismo religioso brasileiro, soube ser sempre muito generosa com todo mundo que a cercou, portanto, alguém que merece aí todo o nosso respeito, todo o nosso carinho. Essa é a história abreviada da nossa Tarsila, uma mulher de muitos amores, de muitos abandonos, de uma bela pintura, e nós podemos admirar aqui as paredes da fundação, não é mesmo? Muito obrigada.